Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Você já começou o vídeo? Só para ir deixando seu like, inscrever no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa, repercutindo tudo sobre o mercado da bola do Flamengo. Vai falar também sobre as partidas da Copa do Brasil, domingão, que vai ser bastante complicada contra o Palmeiras, sobre a Libertadores e tudo mais nesse vídeo aqui. Então assiste até o final e não perca nenhuma atualização sobre o Flamengo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Então, quando eu comecei a falar dos retornos, eu queria abordar esse tema também no Flamengo. A gente primeiro vai falar do jogo, então, depois a gente fala disso. Ó, o Flamengo enfrenta o Criciúma já amanhã pelo Campeonato Brasileiro e vai contar com a volta dos jogadores que disputaram a Copa América. Só que na lateral direita, a posição parece que já tem um novo titular. Enquanto para alguns era uma oportunidade, para ele foi a oportunidade. A Copa América tirou vários jogadores titulares do Flamengo, incluindo o lateral direito uruguaio, Varela. Por isso a chance de jogar na posição apareceu para o Wesley. O garoto de 20 anos atuou em todas as 9 partidas do clube no Campeonato Brasileiro nesse período. E sem ser substituído uma vez sequer. Entre os atletas que não eram titulares com frequência, ele foi quem mais acumulou minutos em campo. É um jogador muito atento a detalhes, a correções, procura sempre nos treinamentos esse aprimoramento. A gente fica feliz porque é um trabalho diário que é feito. Na semana passada, o Wesley renovou o contrato com o Flamengo até 2028. Uma coisa que a gente sempre teve um plano, né, tipo, a seguir, passo por passo, sempre foi tudo conversado. E, cara, muito feliz, realizado. E quero fazer muita história aqui no Flamengo, estou começando agora, né? Já 80 jogos. O Wesley pode fazer o jogo de número 81 dele com a camisa do Flamengo amanhã contra o Criciúma. O mando de campo é do Flamengo, mas a partida será disputada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O lateral também pode ser aproveitado na Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final. Jogo de ida no Rio de Janeiro e jogo de volta em São Paulo. Vamos ter um Flamengo que vai precisar ir pra cima já desde o primeiro jogo, porque é Maracanã, né? E um Palmeiras que não vai poder se contentar em se defender bem e tentar explorar um erro ou outro do adversário. E na sequência do mata-mata, ainda vai ter outro confronto contra o Palmeiras, só que pelo Campeonato Brasileiro. Que nenhuma dessas duas equipes fez o planejamento ali, ó, cair nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então esse cruzamento atrapalha inevitavelmente os planos de alguma delas, porque alguma vai ficar pelo caminho. Perdão, teve gente aí aproveitando as oportunidades então, né? Vazou meu áudio, que eu pedi desculpa aqui, talvez a pessoa não tenha nem entendido, né? É que eu fiz assim. Não. Talvez a pessoa não tenha entendido, né? Que eu voltei, perdão. Não, ninguém entendeu, não. Você tá devendo alguma coisa? Não tô não. Fiquei estranho, né, o áudio. Bom, vamos lá. O departamento de scouts da seleção brasileira profissional tem o Wesley, tá? Na lista dos observáveis. E desde o ano passado, ele que acabou de renovar, então, o contrato com o Flamengo, teve algumas sondagens já. Quem avançou mais em conversas foi o Bournemouth, tá? Avançou mais e foi o clube mais recente a demonstrar interesse também pelo jogador. Bem promissor, 20 anos, hein, o Martim? E quando a gente fala da posição, é para ficar de olho mesmo, né? Porque o futebol brasileiro anda produzindo pouco, né? Precisa. E o Wesley talvez tenha sido o jogador que mais bem aproveitou a Copa América. O Varela tinha se tornado titular indiscutível do Tite. Não começou o ano como titular o Varela, mas se tornou. E estava jogando muito bem e vai para a seleção. O Varela não joga a Copa América, não joga... o lateral direito titular do Uruguai é um volante improvisado, que é o Nandes. Quando o Nandes é expulso ou suspenso, não pode jogar o último jogo, também não é o Varela que joga. Então, assim, não foi levado até meio de surpresa para a Copa América, não se esperava que ele tivesse essa chance. Foi, mas não jogou. E o Wesley é impressionante o amadurecimento dele como jogador. Pô, ele tem 20 anos, parece que ele já tem mais. Ele já passou por... já teve grandes fases, já teve fase de bronca da torcida com ele. E ele não se encolheu, não se apequenou. Chegou a ser vaiado, né? Chegou a ser vaiado. Eu entendo, assim, o comportamento da arquibancada é indomável e... Outro dia teve essa... Não é muito racional, né? Mas se a gente pensar sobre o Lohan, né? Enfim... Também foi outro, né? A arquibancada é indomável, ninguém vai conseguir conter. Mas o Flamengo trabalhou bem também, o Wesley
se mostrou maduro para lidar com isso, virou um titular. Acho que foi quem melhor aproveitou essa folga da Copa América. Ele e o Léo Ortiz, talvez, tenham sido os jogadores que mais bem aproveitaram. O Flamengo foi o clube mais... assim, que sofreu mais dano, né, por causa da Copa América. Perdeu 5 jogadores por muito tempo. O Pulgar até voltou um pouco antes, porque o Chile fez uma campanha decepcionante e ele pôde voltar e já está integrado ao time. E os jogadores da seleção uruguaia estão voltando só agora, né? O Flamengo vai poder escalá-los só agora. De La Cruz fez uma boa Copa América, Rascaeta um pouco menos, Vinha fez uma boa Copa América e Varela não jogou. Então, o Flamengo foi bem na Copa América, conseguiu fazer os pontos. Eu acho que deixou a sensação final, né? Que o gás estava acabando, né? Tal, mas eu acho que é uma crueldade exigir mais do Flamengo nesse período. O Flamengo conseguiu se manter ali à tona, perto da parte mais alta da tabela. Eu acho que conseguiu minimizar o dano que teria na Copa, que teve, né, na Copa América, ter que atravessar tantos jogos sem jogadores tão importantes. O Flamengo conseguiu mais pontos do que eu imaginava que iria conseguir. Só que não tem muita novidade nessa janela, né, de transferências, ao contrário do Palmeiras. E eu vou mostrar agora a sequência que o Flamengo tem. O Flamengo precisa menos também. Você acha que precisa menos? Eu acho Porque, que por precisa exemplo, menos. eu não sei se o Wesley na lateral... Eu acho que o Wesley e Varela são dois laterais. Você acha que está bem servido? Eu acho que está bem servido. Então tá bom. Então vamos lá, temos um Flamengo e Palmeiras. A partida de ida, como a gente já mostrou na agenda do Palmeiras, é no Rio de Janeiro. Depois temos um São Paulo e Flamengo e aí a partida de volta pela Copa do Brasil em São Paulo. Palmeiras e Flamengo. Aí pelo Campeonato Brasileiro, exatamente. Vai explorar essa ponte aí o Flamengo, porque no Campeonato Brasileiro, a gente já mostrou aqui, temos um Flamengo e Palmeiras também. Aí chegamos na Libertadores, tem um Flamengo e Bolívar e a decisão ficou para a altitude, tá? O Bolívar vai decidir em casa. E neste ínterim temos um Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Também não chega a ser tranquila a sequência, não. Complicadíssima a sequência. E vai ser um teste para a administração de elenco ali, para o Tite, a comissão técnica dele. O Flamengo poupou jogadores no começo da Copa Libertadores, da fase de grupos. Isso custou caríssimo ao Flamengo. Porque agora, por exemplo, não decide a vaga em casa. Isso custou ao Flamengo decidir fora de casa. No ano passado, o Flamengo decidiu fora de casa contra o Olímpia e esse foi um fator fundamental para a eliminação do Flamengo. Perdeu em casa para o Olímpia depois de ter vencido no Maracanã. E agora tem a super dificuldade de jogar na altitude, né? Assim, uma vitória em casa, se não for por uma vantagem confortável, torna muito difícil põe em risco, né? Jogar na altitude e no meio disso tudo tem um clássico contra o Botafogo. Não é um jogo que dá para poupar, a torcida não entende. E com o Flamengo muito vivo na disputa. Exato, e é contra um rival que você não pode deixar escapar, tal. É, assim, complicadíssima a sequência do Flamengo, muito complicada vai ser. E nós aqui, o Brasil, o futebol brasileiro, tem um apreço pelas Copas, né? A gente viu nos anos recentes muitos times abandonando o Campeonato Brasileiro. O próprio Flamengo, quando era dirigido pelo Dorival Júnior, priorizou a Copa do Brasil, priorizou a Copa Libertadores. Deu certo, ganhou esses 2 troféus, mas abriu mão de pontos no Campeonato Brasileiro. Então, vai ser muito interessante ver isso tudo. Assim, é muito difícil, não tem escolha fácil aí, porque a pressão de dirigentes, da torcida, de todo mundo é pelas Copas. A gente gosta das Copas, é uma coisa cultural do futebol brasileiro. Então, como é que faz? Poupa jogador contra o São Paulo, que também está brigando lá em cima, que é rival direto. Poupa jogador contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Essa administração é uma administração de elenco complicadíssima. A gente tem esse sorteio, né? Tipo, Flamengo e Palmeiras, legal, excelente. Aí depois a gente vê e talvez o custo desse jogo seja altíssimo para os dois elencos. Vai ser muito, muito interessante de ver. O clássico Gabigol, né? E neste momento a situação é essa. O Palmeiras muito interessado no Gabigol. Além de... Não, o Palmeiras muito interessado não, fez uma proposta oficial, uma proposta formal. Então, só que aí vamos lá. Bom, neste momento ele está treinando, tá? Normalmente, o Flamengo não foi notificado oficialmente ainda. Isso, o Flamengo joga em Brasília, né, como mandante. E tá tudo certo com ele. Ele viaja, não sei se já viajou, vai viajar, mas tá relacionado, vai pro jogo. O Gabigol, que no último jogo do Flamengo entrou bem, melhorou o time, algo que não acontecia havia muito tempo.
E com pouco tempo também, né? Jogou o quê? 10 minutos, algo Um pouco perto mais, disso. talvez até, mas 15, eu não me lembro exatamente. Não foi muito mais, não. Eu vou puxar aqui. Mas fazia muito tempo que ele não entrava e causava um impacto positivo. Aconteceu, né? Então o Gabigol... Um gol anulado, inclusive, né? Pois é. Então, assim, vai ser muito cruel o calendário brasileiro. Vamos ver como é que os times lidam com a obrigação das Copas e, ao mesmo tempo, com vários duelos entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito interessante acompanhar. 21 minutos, você estava certo. 21 minutos jogou o Gabigol na partida contra o Fortaleza, em que ele marcou um gol que acabou sendo anulado, né? 2-1 para o Fortaleza, última partida pelo Campeonato Brasileiro. A FIFA condenou o... Jogo de ida das oitavas, Internacional pelo Brasileiro, Flamengo na volta, Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, 3 jogos seguidos contra o Flamengo, Botafogo pela Libertadores, São Paulo pelo Brasileiro e Botafogo de novo pela Libertadores. Tá fácil a vida do Palmeiras? Mas time que entra para brigar por títulos não vai ter caminho fácil. Mas podia ter pego um adversário. Poderia mas os sorteios poderiam ter ajudado. Poderia ter arrastado um pouco mais. Poderiam ter ajudado um pouquinho mais. Poderia ter arrastado um pouquinho mais esses confrontos, né? Obviamente, se desse para fazer um outro caminho ali, pegando um time mais acessível, mas tanto para Flamengo quanto Palmeiras, como disse o prof, é essa questão de, bom, se eu passar, eu já eliminei um que era favorito. E aí você cresce ainda mais na competição, né? Vou falar rapidinho, professor. Vou falar de boca aqui o do Flamengo e do Botafogo. E a gente faz... Até para comparar. Isso, e vocês me falam se tem alguma sequência mais fácil ou não, mais acessível. Flamengo, Criciúma, Vitória e Goianiense pelo Brasileiro. Uma sequência mais fácil. Tudo bem que tropeçou recentemente, né, Eugênio? Com adversários em tese mais fáceis e até desfalcados, como foi o caso do Fortaleza. Mas agora o Flamengo está tendo de volta os jogadores de Copa América, né? Aí enfrenta, depois de Criciúma, Vitória e Atlético Goianiense, Palmeiras pela Copa do Brasil. Né? Reforços. Palmeiras pela Copa do Brasil, São Paulo pelo Brasileiro e Palmeiras pela Copa do Brasil. Depois, o Palmeiras pelo Brasileirão, Bolívar, Libertadores, Botafogo Brasileiro e Bolívar Libertadores. É a sequência do Flamengo. O começo permite um refresco, tem algumas coincidências como o São Paulo pelo Brasileiro. Sim, o próprio Palmeiras. É um adversário comum, né, para Flamengo e Palmeiras. Só que o Palmeiras tem essa questão de ser um grande rival local, né? Os jogos com o São Paulo costumam dar barulho em qualquer circunstância. Basta lembrar o que cornetaram o Abel, porque ele não botou um time para rebaixar o São Paulo. Na cabeça do palmeirense, aquilo podia ajudar a rebaixar naquele momento, né? Mas tem uma sequência inicial aí muito boa, hein, Suman? Essa sequência aí o Palmeiras não tem. Essa sequência inicial do Flamengo aí. Para começar bem, para pontuar, para quem sabe, né, professor, até tirar a diferença para Palmeiras e Botafogo antes de entrar nessa sequência maluca de Copa do Brasil e Libertadores. Botafogo joga contra Inter, São Paulo e Cruzeiro. E aí já espelha um pouco da dificuldade que tem o Palmeiras nesse início. Também são os mesmos do Palmeiras. O Palmeiras é Cruzeiro, Inter e São Paulo. O Botafogo é São Paulo, Inter e Cruzeiro. Ao contrário, né? Não é? É igualzinho o Palmeiras, em termos de brasileiro. Deixa eu ver aqui. Você tá com qual, Suman? O Palmeiras tem o Vitória. O Palmeiras tem Cruzeiro, Fluminense e Vitória. O Botafogo tem Inter, São Paulo e Cruzeiro. O Palmeiras vai ter São Paulo. Paulo. Palmeiras tem São Paulo depois, né? Então, no meio desses jogos aí. E aí o Botafogo, depois de Inter, São Paulo e Cruzeiro, pega Bahia, Atlético Goianiense e Bahia. Tem um Atlético Goianiense... Esses dois Bahias, Copa do Brasil. Isso, e tem um Atlético Goianiense no meio, para tentar, né, pontuar também. Um adversário, vamos combinar, mais fácil. Juventude pelo Brasileiro, Palmeiras... Libertadores, Flamengo Brasileiro e Palmeiras Libertadores. Eu voto na sequência do Palmeiras como a mais difícil. Para mim parece claramente mais difícil. Depois a do Botafogo. Porque me impressionou aquela sequenciazinha do Flamengo ali. E sem respiro, né, prof? Você tem um respirinho no começo. E é uma sequência sem respiro no sentido de não tem quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Eu, se fosse torcedor do Flamengo ou do Palmeiras, pensaria assim, ainda bem que nós temos time para encarar isso aí. Porque se não tivesse, meu amigo... Quem está mais pronto hoje para encarar essa sequência? Acho que o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo. O Eugênio fala das voltas de alguns jogadores, principalmente os da Copa América. A Nath fala dos reforços e o time que vai tentando se encontrar.
Mas nada mal ter um adversário, uma sequência de adversários mais tranquilo, até para poder voltar a engrenar. Vamos combinar. É aquela história, né, Eugênio? A gente não escolhe adversário. Mas se vier um adversário mais fraco... É claro, porque você pode até evitar um confronto com o mais forte ali na frente, né? Vai que ele cai pelo meio do caminho, é um adversário mais forte. Se você puder deixar para enfrentar os mais fortes na final, melhor, né? Para você conseguir ter mais facilidade no seu caminho. A gente falava ontem, né, sobre essa questão, porque a gente analisava a tabela do Campeonato Brasileiro. Quem são os favoritos, né? Vai ser essa corrida mesmo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras? Eu falei, olha, bota mais gente nessa corrida aí, porque tem o São Paulo chegando, tem o Bahia, tem o Fortaleza, que está num momento muito bom. Ah, mas olha só, essas competições paralelas, elas vão gerar um desequilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, os clubes que forem eliminados agora, na próxima fase da Copa do Brasil, e aí você vai ter pelo menos um dos 3 que estão na frente eliminado, né? Ou o Palmeiras ou o Flamengo, um deles vai cair. E aí, caindo na Copa do Brasil, que vai ser ruim, mas pelo menos vai ter semanas livres ao longo do segundo semestre para que possam se recondicionar emocionalmente, fisicamente, para as outras batalhas, que são as batalhas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Então, metade desses 16 times aí, sendo que tem 2 da segunda divisão, mas muita gente vai ficar pelo caminho. Isso muda o equilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro. Ali no final de agosto, alguns outros podem ser eliminados da Libertadores. Sim. Pelo menos Fluminense e Grêmio, um deles vai cair, né? Que é o confronto brasileiro. Botafogo e Palmeiras também. Botafogo e Palmeiras. Então, a partir daí, a partir de setembro, ainda tem bastante Campeonato Brasileiro pela frente. Aí a gente já tem uma outra figura, uma outra cara do campeonato, ou em termos de prospectar os favoritos ao título. Então tem muita coisa ainda para ser definida. E essa questão do adversário forte pode mudar seu destino dentro de uma competição. O caso de Botafogo e Palmeiras. Se o Botafogo derruba o Palmeiras na Libertadores, ele vem com outro tamanho para o resto do mata-mata de Libertadores. A gente vai começar a falar de um Botafogo favorito a título. Ele quebra uma sequência de 5 semifinais seguidas do Palmeiras? Não é fácil derrubar o Palmeiras em Libertadores, né? Então é uma outra situação. Agora tem também, eu fico imaginando a matemática, né? Porque o Palmeiras está envolvido em 2 confrontos, um por Copa do Brasil e um por Libertadores, em que um grandão cairá. Entre Flamengo e Palmeiras cai um, entre Botafogo e Palmeiras cai outro. E os 3 que disputam o título do Brasileiro. Se o Palmeiras passa nas 2 competições, olha o tamanho que o Palmeiras adquire para todas essas competições. Já tem. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, mas temos informações aí sobre o mercado da bola do Flamengo aí, né? Ontem, Marcos Braz rasgou o verbo aí sobre as contratações, falou que o Flamengo já contratou muito bem no começo do ano, que foi De La Cruz, Vinha, né? E também teve... qual foi outro jogador mesmo? Léo Ortiz, né? Então teve esses 3 jogadores no começo do ano e agora aí estão atrás de Claudinho e Marcos Antônio, né? Ele deixou claro, né, que também está atrás de Paquetá. Qual vem primeiro, né, vai ser muito bom para o Flamengo, mas ele deixou bem claro que está, né, avançando aí nas negociações, está intensificando para que o jogador chegue a tempo aí de disputar esses campeonatos tão importantes pelo Flamengo. Então, essas são as atualizações que nós tivemos, né? Ele também deixou bem claro, né, que o anúncio de Claudinho já está preparado, só falta a gente liberar o jogador lá, para que o jogador venha fazer os exames e ser anunciado pelo Mengão. E a Lázaro também, mesma coisa, né? Falta pouca coisa aí para que o jogador seja liberado e venha atuar pelo Mengão. Provavelmente dois times vai liberar praticamente no mesmo tempo aí, né, para ser vendido, né? A Lazio não quer contar com o jogador Marcos Antônio, deixou bem claro, e vai vender o jogador. Então essas 2 atualizações que nós tivemos aqui sobre o mercado da bola do Flamengo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.